I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem-vindos ao nosso painel. O nosso tema hoje é Zona Franca de Manaus e tributação. Contaremos aqui com a participação dos professores José Guilherme Fontes de Azevedo Costa, Cássio Stockfish, Ernesto Troll, Nereida Horta e, por fim, mas não por último, André de Souza Carvalho. Meu nome é Leonardo Jeginski e quero dizer que eu fico muito honrado em presidir esse painel com tantos luminares do direito tributário do lado de cá e com essa audiência tão qualificada de quem nos assiste agora. Em nome da ABDF, do nosso congresso, eu dou aos nossos professores palestrantes as boas-vindas e, mais adiante, eu vou ter a oportunidade de ler para vocês o resumo das inúmeras qualificações dos nossos panelistas de hoje. O meu especial agradecimento à presidente da BDF, professora Bettina Traeger, ao presidente honorário da BDF, professor Gustavo Brigagão, ao diretor da BDF, professor Carlos Adolfo Duarte, e à diretora de comunicação da BDF, Daniele Brigagão, as pessoas de quem eu cumprimento todos os demais diretores e conselheiros da BDF e a comissão organizadora desse fantástico congresso. O nosso congresso tem como tema maior os desafios que a reforma tributária apresenta para o nosso país, em especial para a nossa comunidade de estudiosos do direito tributário. Eu, que vivi a turbulência jurídica e judicial tributária posterior à promulgação da Constituição de 88, vi e sei que a única coisa certa no Brasil é que a carga tributária não diminui nesse país e que a reforma vai trazer muito trabalho para todos nós, operadores do direito. Uma reforma sempre revolve todo o terreno que se sedimentou a duras penas ao longo de tantos anos de batalhas jurídicas e políticas na interpretação das leis. E com essa reforma, a gente vai ter novamente um cabo de guerra sendo puxado de um lado pelos interesses fazendários arrecadatórios para cobrir gastos dos governos que gastam mal e de políticos que muitas vezes não estão sintonizados com o interesse público e, de outro lado, dos contribuintes já demasiadamente onerados e açoitados por uma carga tributária fundamentalmente pesada e injusta. Nesse cenário de novidades e de incertezas, a gente tem a inserção do nosso tema, tributação na Zona Franca de Manaus e reforma tributária. E vale, acho que a guisa de introdução, situar rapidamente o nosso tema no contexto histórico. A Zona Franca, usualmente, é uma zona de livre comércio alfandegário, ou seja, tipicamente, onde não há incidência de imposto de importação sobre bens e serviços trazidos do exterior, e o propósito de uma Zona Franca é a redução temporária de carga tributária para o estímulo da atividade econômica numa região menos favorecida ou menos atrativa, visando a redução dessas desvantagens regionais e a atração de pessoas e empresas para essa localidade até que a desvantagem desapareça com o desenvolvimento econômico. A Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei número 3173, em 1957. E essa lei foi emendada e reformulada 10 anos depois da sua promulgação pelo Decreto-Lei 288, de 67. Essa emenda institui incentivos fiscais com prazo de duração de 30 anos, mas permanecem até os nossos dias. Então, nesses quase 70 anos, a Zona Franca parece ter atingido seu objetivo de criar um polo econômico mais em Manaus, propriamente dita, do que em toda a região amazônica. Então, acho que vale a reflexão de se esses incentivos fiscais que caracterizam precisam ainda continuar em vigor e em que extensão. E se depender da influência política e das vontades dos tribunais, a Zona Franca ainda permanecerá em vigor e talvez incentivos ainda mais extensos. Aliás, vale a pena trazer aqui a menção de que o Superior Tribunal de Justiça, muito recentemente,
decidiu no recurso especial 2.093.050, pela sistemática dos recursos repetitivos, no tema 1239, que não incidem PIS e COFINS sobre a venda de bens e serviços a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca. Então, pelo que parece, os nossos tribunais superiores estão cada vez mais na contramão da melhor doutrina do direito tributário, ora modificando o passado, violando coisas julgadas, desrespeitando a boa-fé e a legítima confiança dos contribuintes, e ora, como nesse caso, interpretando extensivamente uma isenção que não está prevista em lei. Realmente, o nosso país não é para amadores. E sendo assim, já tendo me estendido muito aqui na minha introdução, eu queria chamar quem melhor entende do assunto e passo a palavra ao professor José Guilherme Fontes de Azevedo Costa, que vai nos apresentar a sua palestra sobre tributação do refino do petróleo na Zona Franca de Manaus. E o doutor José Guilherme é advogado da Vibra Energia, mestrando em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na UERJ, professor do LLM de Direito Tributário da PUC de Campinas, pós-graduado em Direito Público pela PUC de Minas Gerais, em Tributário pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, MBA em Direito Empresarial, com foco em Oil and Gas pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, membro da BDF, do GDT Rio e da SEAT da OAB-RJ. Feita a apresentação, eu passo a palavra ao professor José Guilherme. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado, professor Leonardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui ao doutor Brigagão, à doutora Daniele Brigagão, à professora Betina, ao professor Carlos Adolfo, querido amigo, a quem eu mando um forte e caloroso abraço, e ao meu amigo também Rodrigo Damásio Ferreira, que por questão também de específica não conseguiu estar hoje conosco aqui, mas sempre é um grande amigo e sempre um incentivador. Congratulo a todos os amigos e amigas da mesa, em nome do senhor, doutor Leonardo, e eu acho que o senhor já fez todo o desenho necessário para o meu ponto de partida. Nós precisamos entender hoje, em 2025, quais são os benefícios da Zona Franca de Manaus. Vou pedir licença às senhoras e os senhores para dividir aqui a minha apresentação. Espero que todos já estejam conseguindo ver. Vamos fazer então aqui uma análise crítica, senhoras e senhores. A Zona Franca de Manaus, para começar a história, ela é uma zona de livre comércio que foi montada apenas para isenção inicialmente de imposto de importação e IPI. Num segundo momento, como agora o STJ, muito bem colocado pelo professor Leonardo, concluiu, abarca também PIS e COFINS. Esse é o nosso ponto de partida. Nós precisamos aqui estabelecer um entre vírgulas para dizer o seguinte: esse regime favorecido, que hoje, nessa visão super ampla, pega IPI, Imposto de Importação e PIS/COFINS, se passar do jeito que está na Lei Complementar 214, vai pegar IBS e CBS. Notaram a diferença de ponto de partida? Hoje em dia, tem ICMS e tem ISS dentro da Zona Franca de Manaus e quando há operações de fora para dentro da Zona Franca de Manaus. Então, aí a gente já enxerga o quanto que a gente está movendo esse benefício, em vez de mover para trás, que era a promessa da reforma tributária de extinguir os benefícios de IBS e CBS, extinguir os antigos benefícios de ICMS e PIS/COFINS, nós estamos ampliando. Mas não é só isso. No artigo 37 do já citado Decreto-Lei 288 de 67, e esse é o ponto central da nossa conversa, esse artigo ele deixa claro para nós, e esse artigo na sua redação original, senhoras e senhores, desde 1967, esse artigo deixa claro para nós que o regime de isenção da Zona Franca de Manaus não se aplica a operações com combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo. É isso que diz a norma desde 67. Só que o que o judiciário vinha, em alguns casos muito específicos, vinha dizendo:
essa norma não foi recepcionada pela Constituição. Essa norma aqui não faz sentido no novo contexto constitucional. Então, o legislador se valeu dos poderes que lhe são dados pela Constituição da República e editou uma nova norma em 2021, ratificando, e essa palavra é importante, ratificando os termos da redação original e apenas fazendo brevíssimas mudanças, de modo a demonstrar que essa redação, o espírito da norma, não valia só antes da Constituição, continua valendo mesmo depois dela. Esse artigo 8º da Lei número 14183 de 2021, ele, para nascer, foi um parto, porque inicialmente ele havia sido sancionado pelo presidente da República e depois ele foi vetado, mas foi um veto intempestivo. Quem está dizendo isso não é o Zé. Quem disse isso foi o Supremo na DPF 893. O Supremo, por maioria, entendeu que aquele veto presidencial, porque intempestivo, era inconstitucional, motivo pelo qual, portanto, o artigo 8º da Lei 14.183 passou a valer. E esse artigo, em segundo momento, foi alvo do ajuizamento de uma ação direta ou declaratória de inconstitucionalidade, a DI 7239. E nela, o Supremo, mais uma vez por maioria, entendeu o que eu aqui tentei explorar com os senhores. Essa disposição não apenas é constitucional, ela é apenas declaratória, ela não criou algo novo, ela apenas explicitou o que já dizia o artigo 37 desde o início, desde 1967. Por que eu estou fazendo questão de tratar desse ponto com os senhores? Porque eu já coloquei aqui para os senhores o quanto que tem uma exacerbação na concessão desse benefício fiscal quando você hoje não tem para ISS e ICMS, mas amanhã está contemplando para IBS. Isso me parece o primeiro absurdo. Só que para combustíveis, você vai ter um segundo, no qual iremos chegar. Qual é o paradigma que me parece adequado para o controle do que não poderia ser aceito porque excessivo, porque inovador? O artigo 92b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele foi incluído pela emenda 132 de 2023. E ele trata claramente que as leis instituidoras do IBS e da CBS devem manter é o verbo, senhoras e senhores, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus. Manter. E eu já trouxe 2 pontos para os senhores. Hoje, em 2025, não há a possibilidade de benefício fiscal, nem de IPI nunca poderia, porque IPI já tem a imunidade constitucional por derivado de petróleo. Mas para PIS/COFINS hoje, deveria incidir sobre combustíveis, porque o PIS/COFINS, ele, no regime beneficiado da Zona Franca de Manaus, que foi atestado pelo STJ, ele tem o artigo 37 do Decreto-Lei esclarecendo que não se aplica a combustíveis. Então, nós temos aí já 2 absurdos do ponto da partida. Hoje, você não era para ter nenhum benefício para combustível e não era para ter e não tem nenhum benefício para ICMS e para ISS. Amanhã, o que se está pretendendo, e nós veremos em breve, rapidamente, é que haja benefício não só de CBS, mas também de IBS sobre combustíveis. Eu não sei as senhoras e os senhores, mas eu não consigo compatibilizar isso com o verbo manter. Estou aqui no evento da BDF. Ontem ouvi diversos professores respeitabilíssimos dizendo que o limite da interpretação é o texto. Me perdoem. O verbo manter não permite essa situação de extensão que claramente está acontecendo. Ainda tem um outro detalhe, senhoras e senhores. O benefício que está sendo pretendido pelo artigo 441-E da Lei Complementar 214 deveria ainda respeitar um aspecto que hoje também foi tratado por diversos professores, que é a questão ambiental. É sério que no coração da Amazônia você vai dar um benefício fiscal só para combustível derivado de petróleo e não vai dar o mesmo benefício para biocombustível?
Isso causa uma dissonância também e uma incompatibilidade flagrante com o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, inciso 8, que foi introduzido pela emenda 123 e foi aperfeiçoado pela emenda 132 para tratar de IBS e de CBS. Então, os pontos que a gente quer trazer aqui, e eu quero deixar isso muito claro, é que esse é um benefício novo. E por que novo? Me parece incompatível com o constante da Constituição da República, do 92b da Constituição da República. Eis aqui o benefício. Ele diz: não estão contemplados pelo regime favorecido da Zona Franca de Manaus. Veja que ele começa bem, né? Petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasóleos derivados de petróleo. Se ele parasse aí, estava perfeito, porque ele estava respeitando o 37 do Decreto-Lei 288 de 67. Só que aqui foi algo que caiu do céu. Lá no Senado apareceu. Ninguém pediu destaque, ninguém pediu para discutir esse ponto, simplesmente apareceu. E aí apareceu isso aqui: exceto para a indústria de refino de petróleo localizada na Zona Franca de Manaus, em relação exclusivamente às saídas internas para aquela área incentivada, desde que cumprido o processo produtivo básico, permanecendo a vedação para todas as demais etapas. Então, eu trouxe esses 5 pontos aqui para a gente debater, que eu queria muito que ficasse na cabeça das senhoras e dos senhores. Se hoje, para combustíveis, não há benefício sequer de PIS/COFINS, como é que eu compatibilizo um benefício de IBS e de CBS com a palavra manter? Outra, esse benefício ele é dado para a indústria de refino de petróleo localizada na Zona Franca de Manaus. Sejamos honestos aqui, por favor. Só existe um. Isso é para um único contribuinte, porque isso viola o próprio caráter normativo. Estou dirigindo só para um contribuinte? Ah, Zé, mas dá para fazer uma refinaria, dá para fazer uma outra refinaria na Zona Franca de Manaus. Quem fala isso, às vezes eu penso, caramba, o cara deve ter confundido farmácia ou padaria com refinaria, que não é assim que funciona. A indústria do petróleo não se caracteriza por esse tipo de situação de haver uma refinaria ao lado da outra, a não ser em locais em que haja uma extração muito pesada, muito forte, que justifique. Devo dizer, isso é informação pública, que hoje a refinaria que se encontra em Manaus pouco sequer refina. Importa muito mais do que refina. Outro ponto para o nosso cuidado, senhoras e senhores, em relação exclusivamente às saídas para aquela área incentivada. Me parece aí que, embora a palavra utilizada seja saída interna, é exigido que haja consumo desse combustível na Zona Franca de Manaus, sob pena de o combustível na Zona Franca de Manaus ser o único beneficiado e poder invadir o país inteirinho. Então, tem uma questão concorrencial aí que é muito importante e que precisa ficar claro e que não deveria sequer ser objeto de debate, porque a emenda que incluiu esse artigo, esse aposto no artigo 441 a justificativa da emenda já deixava claro, esse benefício é só quando houver consumo interno na própria Zona Franca de Manaus. Só que como ficou a expressão saída interna, há quem já esteja defendendo uma ideia diferente dessa. Devo dizer que, embora aqui a palavra seja saídas, e se os senhores tiverem acesso ao olhar a linha F exige consumo, mas porque trata de produtos sujeitos à tributação plurifásica. Então ele acompanha até o final, ele acompanha até o consumo em termos de tributação. Aqui estamos falando de combustíveis, senhoras e senhores, artigos 172 a 180 da Lei Complementar 214, que tratam exatamente da tributação monofásica. Então, o ponto que eu quero trazer é que a interpretação adequada aqui é a saída interna, ela não vai ser tributada, desde que haja o devido consumo na Zona Franca de Manaus. Tem aqui uma parte final que foi uma preocupação interessante da norma. Cumprido o processo produtivo básico. Esse é um outro elemento aqui histórico, senhoras e senhores. Há muita gente hoje em dia que, mesmo tendo refinaria, não refina. Ela importa, trabalha no máximo com algumas aditivações e vende aquilo, se valendo da condição de refinaria, muitas vezes, volto a dizer, dados públicos no Google você acha. Refinarias que não refinam. Então, se tivermos de verdade uma normatização
desse processo produtivo básico, e o conceito aqui precisa ser regulatório e está em consulta pública no MDIC, acredito que isso aqui vai poder trazer uma moralidade maior a esse controle. Por fim, embora eu já tenha conversado sobre esse ponto com os senhores, temos que pensar a sério se estamos realmente num momento de tributação ambiental, se estamos de verdade buscando uma proteção ao meio ambiente e uma transição energética, senhoras e senhores, com todo o devido respeito, não faz nenhum sentido, do ponto de vista principiológico, dar um benefício fiscal tão grande e tão flagrante de BS e CBS para alguém que está produzindo combustível fóssil no coração da Amazônia. Esses eram os pontos que eu queria dividir com os senhores. Percebam que eu trabalho muito mais aqui com a ideia de gerar inquietação, de modo que possamos, a partir disso, nos mover na direção das discussões necessárias. Mais uma vez, muito obrigado, professor Leonardo, muito obrigado a todos os meus colegas de mesa, as minhas colegas de mesa, e a cúpula da BDF pela oportunidade de estar aqui com os senhores, que é sempre uma honra muito grande para mim. Muito obrigado, professor José Guilherme. A sua explanação é inquietante, provocativa e intelectualmente muito interessante. Queria lhe agradecer, uma honra ter você aqui com a gente. Nosso próximo palestrante é o professor Cássio Stockfish, vai palestrar sobre a Zona Franca de Manaus, reforma tributária e as novas fronteiras do contencioso. O professor Cássio é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, é mestre em Direito Tributário Internacional pela New York University, NYU, e é sócio de Schneider, Pugliese, Stockfish e Figueiredo Advogados, em São Paulo. Agradeço ao professor Zé Guilherme e aguardamos agora a apresentação do professor Cássio. Muito obrigado, presidente Leonardo. Agradeço muito aqui aos nobres membros da mesa. Difícil falar aqui após o professor Zé Guilherme, que foi absolutamente brilhante, mas vou tentar fazer meu melhor aqui. Agradeço também a BDF, é uma alegria estar no Congresso da BDF, que já se firmou aí como um dos principais encontros de tributaristas aqui do Brasil, então me sinto honrado de poder falar umas palavras aqui com vocês. E também fico muito contente de poder falar desse tema da Zona Franca de Manaus, que de fato é um instituto que já nos acompanha aí há muitos anos. Enfim, é um tema caro ao país. Enfim, o desenvolvimento dessa área é algo de extrema relevância e notoriedade no cenário do país. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha apresentação, que tem por objetivo trazer alguns princípios constitucionais relativos à Zona Franca e aos benefícios fiscais que nela existem, a interpretação propriamente que o Supremo tem dado para a potência desses benefícios fiscais. E aí já fazendo, talvez dialogando aqui com o que o Leonardo trouxe, né, em que medida eles devem ou não ser prestigiados. Vou trazer aqui a ideia da máxima eficácia desses benefícios e como isso foi interpretado no tema 322 e como isso tem repercutido no contencioso, no nosso contencioso tributário e na possibilidade de creditamento em relação a operações advindas da Zona Franca, em especial no PIS e COFINS. Prometo ser breve, são alguns apontamentos apenas. Então, vou trazer aqui o meu PowerPoint. Um instante. Hum.
Tá aparecendo? Perfeito, professor Cássio. Ok. Então eu inicio aqui brevemente dizendo que a gente tem aqui no artigo 43 da Constituição, fica bastante claro que é dado à União articular a sua atuação para o desenvolvimento de uma específica região e para sanar desigualdades regionais, estabelecendo para isso isenções, reduções ou diferimento de tributos. Então, isso já fica estabelecido de uma maneira bastante clara, e como já foi trazido aqui pelo doutor Leonardo, a Zona Franca já vinha lá desde de 1957 e também reforçado pelo Decreto-Lei 288 de 67, e aqui claramente estabelecido no 43 da Constituição, a ideia de concessão de benefícios fiscais para determinadas regiões do país, reforçado também aqui pelo artigo 40 do ADCT, que fala claramente na recepção dessa figura, no sentido de que é mantida a Zona Franca, com as suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais pelo prazo de 25 anos. Como também já foi aludido, emendas constitucionais posteriores estenderam a vigência dessas regras por mais aí de 70 e poucos anos. Então a gente ainda tem, goste ou não, um largo prazo ainda de vigência desse regime jurídico excepcional em que se configura a Zona Franca de Manaus. No tema 322, o Supremo Tribunal Federal ele foi chamado a analisar a possibilidade de creditamento em relação a operações com mercadorias, insumos de produtos advindos da Zona Franca de Manaus, ou seja, as empresas que adquirem esses produtos, esses insumos, poderiam tomar o crédito em relação a esses itens que não foram tributados, não foram alvejados aí pelo IPI. Uma vez que o Supremo já tinha decidido, e aí o voto da ministra Rosa Weber, ele mostra muito claramente que o Supremo, antes de 2007, tinha uma posição com relação ao princípio da não cumulatividade do IPI, e quando se vai se definir se é possível a tomada de crédito nas hipóteses de desoneração, aceitava-se a tomada desse crédito até mais ou menos 2007, 2008, não era algo pacífico, mas havia decisões aceitando a possibilidade de tomada desse crédito. Houve, então, a partir de 2008, uma guinada nesse entendimento, a partir de um voto do ministro Jobim, e depois isso foi consolidado em 3 recursos extraordinários ali nos idos de 2010, ficou assentado, não em operações da Zona Franca de Manaus, em relação ao IPI em geral, que nas hipóteses de isenção, alíquota zero, não há direito a crédito na aquisição de produtos, enfim, itens desonerados do IPI. Então, isso restou assentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no tema no tema 844, ou seja, o artigo 153 da Constituição Federal, quando ele fala em não cumulatividade do IPI, ele não implica na tomada de crédito quando a operação anterior não teve pagamento do imposto. Isso, eu trouxe aqui o tema 844, então ele falou isso de uma maneira muito clara. Os ministros, então, eles decidiram, puxa, quando a gente fala da Zona Franca de Manaus, há razão para a gente ter um entendimento distinto? Existem princípios que justificariam um outro entendimento com relação à possibilidade de tomada desse crédito? Aqui, e quais foram as ponderações trazidas pela ministra Rosa Weber no que ela foi acompanhada aí pela maioria dos ministros do Supremo? Existe quando se analisa a Constituição Federal, existe uma clara noção de proteção do território nacional, no que tange a Zona Franca de Manaus. É uma região de ampla diversidade de fauna, é uma região de verdadeiras riquezas biológicas e riquezas de diversas ordens, e que inclusive despertam a ambição ambições internacionais de diversos países, e é do interesse do Brasil popular e habitar aquela região, de modo a definir propriamente a sua fronteira e poder ter uma alegação de, puxa, o Brasil habita aqui, o Brasil desenvolve, esse território é efetivamente nosso.
Então, existe uma noção de fronteira e de proteção do território nacional. Existe também um interesse de desenvolvimento regional, de trazer ao desenvolvimento dessa região, desenvolvimento socioeconômico, como é notório. Tudo isso justificando um tratamento constitucional de exceção. Realmente nota-se, por todos esses anos, todas essas décadas e tudo que aconteceu, um verdadeiro tratamento de exceção no âmbito constitucional, reflexo aí do federalismo, a Constituição de 88, vamos dizer, o ápice do federalismo em prol dessa região, ou seja, todos os entes da federação militando em prol da força e do crescimento dessa região, de modo que a interpretação dos benefícios fiscais, disse a ministra, a interpretação dos benefícios que são concedidos nessa região deve ser a mais ampla possível, deve-se buscar a maior eficácia possível aos benefícios fiscais que ali existem. Então, o que ficou decidido no âmbito do 322? De que há direito a crédito na entrada de insumos isentos vindos da Zona Franca de Manaus, considerada a previsão constante do artigo 43, parágrafo 2º da Constituição, em conjunto, enfim, com o artigo 40 do ADCT, que a gente já mencionou aqui, que a gente já mencionou anteriormente. Na mesma linha, senhores, o que eu achei interessante trazer aqui é a ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 7153, curiosamente liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele foi um dos 2 ministros que divergiu no 322. O ministro Alexandre de Moraes, até interessante falar que ele divergiu da Rosa Weber, no sentido de dizer que deveria uma lei estabelecer a possibilidade de creditamento do IPI naquela hipótese, e que o que haveria na Zona Franca seria um mero diferimento de tributação, e aí na etapa seguinte ela seria tributada. Então, o Alexandre de Moraes ele conteve a eficácia do benefício. Aqui, no entanto, ele já foi numa outra linha. Ele entendeu que ele seguiu um caminho de máxima efetividade para os benefícios da Zona Franca, na medida em que, na época do governo Bolsonaro, foi baixado um decreto que alterou o decreto 11.158. O que fez? Se os senhores lembrarem, esse decreto, basicamente, o que ele fez? Ele reduziu o IPI de diversos produtos, havia um surto inflacionário no país, na época da pandemia, e ele reduziu o IPI de muitos produtos, inclusive de produtos feitos na Zona Franca de Manaus. E isso fazia com que a competitividade da Zona Franca de Manaus caísse de maneira importante. O Estado do Amazonas se insurgiu contra isso mediante essa ação declaratória de inconstitucionalidade, e o ministro concedeu a liminar, dizendo que a redução das alíquotas do IPI pelos decretos, não acompanhada de medidas compensatórias, a produção na Zona Franca de Manaus tem o potencial de esvaziar o estímulo à permanência de empresa e instalação de outras na Zona Franca de Manaus, comprometendo o desenvolvimento e a competitividade de tal modelo econômico, valores que a lei fundamental quis preservar. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele deferiu a liminar nesses termos, dando aqui bastante força para os benefícios existentes na Zona Franca de Manaus, e o governo, como a gente sabe, acabou retirando esse decreto, e inclusive nos parece que isso motivou a própria permanência do IPI na reforma tributária. Acho que vai ser tema abordado, inclusive, aqui pelos colegas que vão seguir. Isso já era um indício do que estava por vir. Outra medida nesse mesmo sentido que vale trazer foi a DPF número 1004. O que foi tratado nessa DPF? O Estado de São Paulo ele vinha glosando créditos de ICMS que as empresas paulistas se apropriavam em relação a benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas. Então, o Estado do Amazonas concedia esses benefícios à margem do CONFAS. E alegando que, enfim, nos termos do artigo 155 da Constituição, deveria haver a consensualidade no CONFAS, enfim, a unanimidade.
Já o Estado do Amazonas alegava que a Lei Complementar 24 de 75, no artigo 15, dizia que é vedado às demais unidades federativas rejeitar o crédito de ICMS advindo da Zona Franca de Manaus. Então haveria esse conflito de entendimento, se, puxa, poderia ou não, no âmbito da guerra fiscal, haver essa vedação com relação aos créditos de Manaus, em vista desse dispositivo específico da Zona Franca de Manaus. E o que os ministros aqui do Supremo decidiram de maneira bastante clara? Que aqui você teria uma questão de vedação à isenção heterônoma, porque seria, vamos dizer, o Estado Amazonas dando uma isenção que São Paulo teria que exercer essa isenção e aceitar o crédito. Que essa vedação, e a gente sabe que isso é vedado pela Constituição. Mas no caso aqui específico, isso não impede o reconhecimento dos benefícios concedidos pela Zona Franca de Manaus unilateralmente, ou seja, prestigiaram a Zona Franca de Manaus em detrimento da vedação de isenção heterônoma. Também falaram que o artigo 40 do ADCT não se limita aos benefícios existentes à época da Constituição, mas sim também aos futuros, que era o caso abordado dos benefícios de ICMS ali em tela. Também dizendo que o artigo 15 da Lei Complementar de 75 foi recepcionado e insere-se no contexto de proteção à Zona Franca. E que também não haveria nenhum problema de isonomia entre os entes da federação, pois há interesse no desenvolvimento da região amazônica. Então, também nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal deixou bastante claro a potência e a força que existe nos princípios constitucionais que dão esse verdadeiro privilégio à Zona Franca de Manaus. E então, por fim, senhores, eu chego aqui talvez no ponto onde eu queria chegar, que é um tema do contencioso, que a gente vê que se desenvolve de maneira importante, não há qualquer deslinde ainda, é um tema que não se resolveu ainda, muito pelo contrário, que é a questão da apropriação do crédito de PIS e COFINS pelas empresas fora da Zona Franca, que adquirem essas mercadorias que vêm da Zona Franca, porque existe, como já foi falado pelos colegas, existe o benefício de PIS e COFINS dentro da Zona Franca de Manaus, para a empresa que está na Zona Franca de Manaus e ela está na não cumulatividade, e ela deveria recolher 9,25, ela recolhe 3,65, então existe um benefício fiscal. Quando ela apenas na instância em que ela vende para a empresa que está no não cumulativo, o seu cliente, o adquirente está no não cumulativo. No entanto, esse adquirente que está fora, ele não pode tomar, ele está vedado o crédito de 9,25, ele toma o crédito de 5,6 nessas aquisições. Então, a que cenário que se chega? Em quaisquer outras aquisições dessa empresa que está na não cumulatividade fora da Zona Franca, ela tomaria o crédito de 9,25. No entanto, ao adquirir um determinado insumo, uma determinada mercadoria da Zona Franca, ela vai tomar o crédito de 5,6, ou seja, um crédito menor, o que leva a um esvaziamento do benefício que foi dado às empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Então, se tem aí um desprestígio ao benefício que foi concedido em contrariedade a todos esses princípios constitucionais que eu mencionei. E aí também, nesse ponto aqui, há um questionamento óbvio que vem, mas puxa, qual é o contorno da não cumulatividade do PIS e COFINS? O legislador ordinário não pode definir qual crédito que tem ou qual crédito que não tem? Isso nos leva ao tema 756 do Supremo, no qual ele foi chamado a definir a questão dos insumos, a apropriação de insumos para fins de PIS e COFINS, qual seria a baliza, se haveria a baliza, qual seria a não cumulatividade para fins de apropriação de insumos. E o Supremo falou que sim, existe, vale o princípio da não cumulatividade, mas o legislador ordinário ele pode definir os contornos. Então o Supremo ele falou que sim, existe, vale esse princípio da não cumulatividade, e o legislador ordinário pode definir os limitadores,
respeitados os demais princípios constitucionais. E aqui que está o ponto. O Supremo disse, respeitados os demais princípios constitucionais. Então, quando o legislador ordinário vai dizer qual crédito pode tomar ou qual crédito não pode tomar, ele tem que ter em mente os princípios constitucionais. E aqui eles deram alguns exemplos: razoabilidade, isonomia, livre concorrência, proteção à confiança. E no nosso entender, os princípios que regem a Zona Franca de Manaus, e dentre eles os benefícios fiscais que lhes são concedidos e o regime especial que se tem dessa região também deve ser observado conforme todos esses entendimentos que eu mencionei anteriormente. Então não poderia o legislador ordinário tolher esse crédito. E já encaminhando ao fim, eu diria que praticamente, em termos de decisões, temos apenas decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com uma decisão isolada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. As do Tribunal Regional Federal da 4ª Região são desfavoráveis, por enquanto. No entanto, são decisões bastante, no nosso entender, bastante pouco fundamentadas, na medida em que o que eles falam? Que não se aplica o princípio da não cumulatividade para PIS/COFINS, o que não foi o que o Supremo disse. O Supremo disse que se aplica o princípio com a liberdade ao legislador para definir, para dar os contornos, mas que a Constituição é clara que há o princípio da não cumulatividade e que o que existe para PIS e COFINS são apenas alguns créditos presumidos. Isso não corresponde à realidade. E também nada falam sobre o 43 da Constituição e o 40 do ADCT, que, como eu mostrei, são os fundamentos que o Supremo tem usado. De modo que a gente acredita que o Supremo, ao analisar essa questão do PIS e COFINS, ele deve olhar sob a luz dessas decisões anteriores e garantir o crédito de PIS e COFINS nessas operações, em vista de tudo que foi decidido. Então, enfim, senhores, essas são as considerações sobre a Zona Franca de Manaus. Acho que faz um contraponto interessante ao que o doutor Leonardo inicialmente colocou, né? Em que medida deve-se dar-se força a esses benefícios ou não, em que prazo, se eles atingiram ou não atingiram. Eu também tentei dar um olhar aqui no que o Supremo vem falando sobre isso e estou à disposição para debater com os colegas, enfim, ou responder eventuais questões, e novamente agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, doutor Cássio. A sua explanação foi extremamente ilustrativa e só pela mímica facial do professor Zé Guilherme, a gente já sabe que o tema está palpitante aí. Ele já até levantou a mão, vou conceder a palavra em seguida. Muito bom mesmo. E bom também que eu tenha feito uma introdução que permite exatamente a gente debater o assunto e colocar as perguntas e algumas respostas certas também. Queria saber se o professor Zé Guilherme quer fazer alguma consideração. Eu estava batendo palmas para o meu amigo Cássio pela excelente explanação. Parabéns, meu irmão. Ótimo. Você que é muito gentil, Zé. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Cássio pela maravilhosa palestra. Queria agora apresentar, para quem não conhece, o meu amigo e professor, Dr. Ernesto Johann Strohl. Vou ler aqui o currículo do Ernesto. O Ernesto vai falar sobre creditamento na aquisição de mercadorias provenientes da Zona Franca. O Ernesto tem um longo currículo e brilhante, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, mestre e doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa, fundador e diretor do Grupo de Debates Tributários do Rio de Janeiro, GDT Rio, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, BDF, professor do curso avançado de Jurisprudência Tributária, PJT, da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC, sócio do escritório Troll e Fraga Advogados e autor de uma série de artigos publicados em revistas especializadas. Dou as boas-vindas aqui ao Ernesto. A palavra está contigo, Ernesto.
Obrigado, Leonardo, meu amigo. Não tem como eu iniciar essa apresentação sem agradecer ao Gustavo, a Dani. Uso aqui esses pseudônimos que são amigos, né? São até de quase família. BDF, hoje em dia, a gente se encontra nos congressos e é como se estivesse encontrando familiares que você já estava um tempo sem ver. Acho que isso é sensacional. Agradecer a nossa presidente, a professora Betina, né, e todos os membros também, o Carlos Adolfo, o André, o Bechara, todos são sensacionais nesse evento. Fico feliz com essa mesa tão brilhante aqui que eu faço parte, e eu acho o tema, muitas vezes, é um patinho feio, né? Porque a Zona Franca de Manaus, a gente que está aqui no Sudeste, muitas vezes deixa meio quieto isso, então eu acho que é até um estímulo para a gente olhar um pouco mais para como é que funciona o Brasil, né? Olhar um pouco para lá e, de fato, tem uma peculiaridade muito grande, né? Eu, inicialmente, poderia aqui muito facilmente fazer coro ao José Guilherme, ao Cássio também, porque eles estão cobertos de razão. Tem aqui, de fato umas aberrações nesse caso, né? E não tem como fugir também de uma conclusão muito próxima deles, né? Mas nesse meu trabalho aqui, de falar um pouco sobre esse creditamento de quem está fora da Zona Franca de Manaus, eu acho que o início dessa conversa se baseia em que, se o legislador lá atrás quis dar esse benefício, no nosso sistema, esse benefício implica que ele seja dado não só para as empresas que estão lá, mas que num sistema de cumulatividade tinha antes, que ele também se replique um pouco, né? E na não cumulatividade ainda mais. Então, assim, tirando a análise se o benefício foi correto ou não, e se o tamanho é certo ou não, você tem que ter um repasse, né? Caso contrário, você tem um ganho que fica muito no efeito caixa, que já é um benefício, diga-se verdade, mas ele é meio limitado, né? E a gente, evidentemente, entende que tem uma distância do resto do Brasil, né? Tem uma certa dificuldade de acesso, né? Dificuldade essa que hoje em dia ainda é flagrante, né? Eu estudando um pouco o tema aqui, e aí vi uma reportagem do jornal local lá de Manaus, e eles discutiam muito sobre a questão da reforma tributária, o medo de perder os benefícios, conjuntamente com a discussão de ter uma estrada nova para poder chegar e ter acesso ao transporte ou não. Você vê que ainda tem algumas dificuldades. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação muito breve, mas que eu acho que é interessante. Tem 2 pontos que eu gostaria de dividir com os colegas. Eu acho que o primeiro aqui é legislação, né? Tudo já falaram um pouco aqui já, eu acho que não tem por que se repetir muito, eu acho que muito bem apresentado pelos colegas anteriores, mas eu vou de cara aqui num ponto que o meu amigo José, ele trouxe logo no começo, né? E é essa mudança, né, do 92 da DCT, que diz lá que tem que ser mantido em termos gerais, e aí eu ressalto um outro ponto, porque o mantido é muito importante, eu concordo com o Guilherme, não é aumentar, tem que ser mantido. Só que, para mim, o ponto mais perigoso aqui não é nem o mantido, é que ele põe, em termos gerais, o diferencial competitivo que vinha sido garantido na Zona Franca de Manaus. E esse pequeno termo aqui, diferencial competitivo, ele junta o que o José Guilherme falou com o que o Cássio muito bem trouxe. Porque o diferencial competitivo, ele envolve a legislação que tinha anteriormente, os benefícios e também o que os tribunais viam julgado. Porque, evidentemente, se o tribunal falou gera direito a crédito IPI, isso é um diferencial competitivo. Só que como é que você define diferencial competitivo? Isso é complicadíssimo. Porque a gente envolve aqui, você deixa de uma questão puramente legal, de quanto é que é um benefício, se tem um ganho fiscal ou não, para você entrar em questões que são muito mais amplas, né? Eu estou lá no Manaus e posso negar, olha, o meu diferencial competitivo foi reduzido. E aí abre até mais espaço, como o Cássio bem falou, para uma interpretação extremamente ampla dos benefícios da Zona Franca de Manaus, né? Que o Cássio mostrou muito bem lá, o Supremo tem seguido muito essa linha, né? Que você tem um interesse ali que foge de ser um interesse puramente para estimular uma região ou outra, mas o interesse das fronteiras nacionais, o interesse de desenvolver a Amazônia, que me parece válido até certo ponto, né? Mas eu diria que essa reforma tributária trouxe algumas questões, e eu acho que nesse caso aqui não tem um termo melhor para dizer que é quem não chora não mama. Vinha inicialmente trazendo uma reforma que ia prejudicar a Zona Franca de Manaus,
né? E a gente teve vários debates, né? Até o nosso saudoso ex-presidente, o Heleno, foi lá, foi no Senado, teve uma disposição clara, porque trazia alguns diferenciais que prejudicavam a nossa Franca. Só que estourou-se, digamos assim, né? Requereu-se e conseguiu hoje um diferencial superior ao que tinha antes. Então aí eu já estou concordando que, em falando de creditamento para empresas que estão fora da Zona Franca de Manaus, hoje a gente tem uma situação que, no mínimo, se mantém, em alguns casos, é mais favorável do que tinha antes. Né? Então, nesse intuito de manter esses benefícios, expandiu-se com certeza. Tá? E não só na área de óleo e gás, onde você sequer tinha, mas no geral também. Eu vou mostrar alguns cenários aqui, onde os benefícios foram mantidos e estendidos em alguns casos, né? Porque realmente eu acho que tem um interesse local, não tem a menor dúvida, né? Foi pleiteado, mas a forma de se ajustar essa reforma foi no sentido que você expandiu isso, né? Eu acho que tem alguns artigos também, a lei complementar, ela veio seguindo essa disposição do DCT, veio estipulando algumas sistemáticas, né? Uma trouxe crédito presumido, né? Então trouxe crédito presumido que anteriormente tinha discussão por quem tinha isso ou não, como é que funcionava, tinha o IPI, né? E questões locais, tal, mas o ICMS estava dentro, não estava dentro, o PIS/COFINS passou a ter também, ela já botou tudo para a CBS e também para o IBS, tá? Então, ambos os casos foi expandido isso. E talvez aqui o ponto que é mais claro de que, no afã de se ajudar, alguém está sendo um pouco prejudicado, deu-se um passo bem largo, você talvez desvirtuou uma premissa que era da reforma tributária, que a gente, olha, vamos distinguir os demais tributos para a gente conseguir conciliar isso e empacotar em um ou dois tributos que fosse. O IPI, que ia ser zerado, deixou de ser zerado por causa do Franca de Manaus. Né? Então, assim, o artigo 126, ele claramente mantém o IPI ali, perdurando, por quê? Para manter os benefícios da Franca de Manaus. E por quê? O julgamento que o doutor Cássio trouxe aqui. No momento que quem está na Zona Franca de Manaus, você tem uma isenção, e aí você passa a ter na etapa seguinte o direito ao crédito, isso é um grande diferencial. Né? Esse é um grande diferencial, porque realmente o valor do IPI como um todo passa a ser um diferencial para quem está produzindo isso na Zona Franca de Manaus. Mas como manter isso num cenário onde você zerar as alíquotas do IPI? E a forma que foi dada foi, não vamos. Os produtos que estão sendo feitos na Zona Franca de Manaus têm esse benefício, não vai zerar essas alíquotas ainda. A gente vai manter isso por um período. E aí vem até uma questão, né? Porque ainda existe hoje uma abertura para se entender como vai ser esse ajuste. E aí há já cenários onde indica que vai ter um ajuste com o IS, que eventualmente ainda vai ser estipulado, ou mantém-se por um período. E aí, que período seria esse? Né? A gente tem mais 50 anos na Zona Franca de Manaus. Então, a gente vai manter esse IPI ad eterno, né? Enquanto seguir a Zona Franca de Manaus, a gente vai manter esse IPI. Como é que funciona isso? Mas, me parece que com um estabelecimento direto no ADCT de que você tem que manter os benefícios para não ter um desequilíbrio econômico, para não ter um déficit no diferencial competitivo, eu também não duvidaria que à frente você faria algum ajuste no próprio IBS, na CBS, para você incorporar o benefício do IPI. Porque assim, o legislador, ele colocou lá uma armadilha para ele mesmo, assim, eu preciso manter isso aqui, mas eu preciso manter ainda por cima considerando o diferencial competitivo. Então, se eu um dia quiser acabar com esse IPI de vez, eu preciso ter alguma coisa que compense isso. E não basta tão somente a questão de você isentar e dar crédito presumido em relação ao IBS-CBS. Né? Nessa linha, eu quis pontuar aqui, em linhas gerais, como é que vai funcionar, né? Porque eu acho que a questão aqui, ela vai trazer muitas discussões, tá? Então, assim, o painel do Cássio, ele vai poder perdurar por vários congressos da BDF aqui, porque as discussões do judiciário em relação à Zona Franca de Manaus, elas não vão acabar, né? E assim, se você já estendia antes, agora está no ADCT Expresso, que você tem que manter, e manter o diferencial competitivo, assim, a petição está pronta para você entrar no Supremo, perdi o diferencial competitivo, aumente o meu benefício, né? E aí você ainda usa a jurisprudência que fala que você tem que ser amplo os benefícios, mas, resumidamente, a relação que tinha quando
tem uma aquisição proveniente da Zona Franca de Manaus, eu dividiria em duas partes. A primeira é quando você está na própria Zona Franca de Manaus, né? Esse aí manteve-se uma sistemática anterior, que você está ali dentro, é quase como se fosse neutro, né? Então, se tinha um benefício para mandar para fora, o benefício ali dentro a gente segue, em alguns casos até de uma maneira mais direta, então você vai ter direito à isenção, tá? E o crédito segue também. Então, se você adquiriu de alguém que tinha isenção, você está isento na recepção também, e você segue com crédito presumido, né? Isso vai seguindo. Aí me parece que, dando a lógica, né? Eu acho que é até uma questão empresarial, eu poder lá dentro ter empresas diferentes, uma prestar serviço para a outra, não ter que acumular toda a atividade de uma empresa só faz sentido. Mas para quem está fora da Zona Franca de Manaus, aí sim tem uma questão relevante. Por quê? Você criou os créditos presumidos de IBS-CBS, tá? Mas você criou esses créditos e você trouxe diferenciações conforme o tipo de produto. Então, até aqui eu digo, a lógica de criar os créditos, ela faz sentido dentro de um ideal de que eu quero manter os benefícios e estender também para os novos tributos, tá? Então, mais uma vez, fazendo essa ressalva. Já que eu estou dando benefício, eu também tenho que seguir com esse benefício para quem adquire. Porque senão tem um benefício interno, mas no final, no momento que eu vendo isso, quem está comprando fala assim, olha, ok, você produziu lá, você não tinha uma isenção ou não, mas eu estou comprando, eu vou ter que pagar o tributo que você não pagou aqui e essa conta não vai fechar para mim. E aí vem o quê? Vem o direito ao crédito presumido. No entanto, para a gente dar um exemplo aqui, nos bens domésticos de consumo final, você tem uma vantagem de fluxo de caixa, tá? Essa vantagem, ela é relevante, tá? Eu acho que ela é relevante sim. Aí eu não consigo julgar ou não se é suficiente para manter o diferencial competitivo, né? O que já é um risco. Por quê? Se entender que essa vantagem não é suficiente para manter o diferencial competitivo, já abre um espaço para você citar o 92B do ADCT e falar, tem que ser maior, mas você está ali, então em tese que comprei uma geladeira, veio de Zona Franca de Manaus ou ela veio aqui, sei lá, de São Paulo, que for tal. Ela teve uma vantagem de fluxo de caixa lá, que já é válida isso, como é que funciona, mas você tem isso. No entanto, quando você vai para os bens da cadeia industrial, e acho que isso é bem importante, o que acontece? Você não só tem essa questão do benefício, né, o fluxo de caixa lá, como você tem o crédito presumido, mesmo em casos onde tem isenção aqui. Então, se eu tenho um concorrente que fabrica um produto aqui, com fogo na Zona Franca de Manaus, qual é a diferença? O que fabrica aqui não paga na primeira etapa, mas na seguinte vai pagar o crédito. O que fabrica lá também não paga na primeira etapa e carrega o crédito para a etapa seguinte. Então, o que acontece? Você passa para o cliente, né, que está adquirindo na terminal, passa a ter um benefício real, ele tem um benefício financeiro ali. Ele está adquirindo com aquele crédito de lá, que quem está aqui não tem, porque é isento só, e adquire com o crédito lá, então na próxima etapa dele ele já vem com aquele crédito. Isso passa a ter uma vantagem real para ele, né? E em relação aos serviços, a linha geral é que você tenha um efeito neutro, tá? E aí você vai zerar essas atividades. Aqui acho que tem alguns questionamentos, tá? Eu acho que entender como é que você vai aproveitar esses créditos ou não é um pouco mais complicado. E aí trago aqui algumas provocações no final. Essas questões da suspensão, isenção, crédito presumido em si, eu acho que terão questões a serem faladas em relação aos pagamentos futuros. Então, quando você junta isso com o split payment, que tende a vir também em breve para o cenário, você vai precisar entender em que momento que isso gera efeito ou não. E como é que esse controle, entendeu? Não só o efeito, mas como é que é esse controle, né? Então, eu que estou adquirindo isso, esse crédito vem automático, ele vai estar já naquele cadastro que a gente vai ter hoje lá, junto com o sistema financeiro de pagamento, isso vai estar direto lá, eu já vou ter esse crédito automaticamente, eu vou ter que precisar solicitar esse crédito, como é que funciona isso ou não? E aí é importante porque, eventualmente, isso pode ser um pouco prejudicial, pode ter alguma questão, porque não vai ser simples, né? Esses créditos também na Zona Franca de Manaus, eles precisam ser certificados, precisam ser confirmados, então, assim, a gente tem muito caso de fraude, então, tem questões que são complexas e acho que aqui vai ter um espaço para alguma discussão, ainda mais porque o split payment ele tende a vir paulatinamente, né? Talvez você vai ter um simplificado no começo, com uma alíquota padrão média. Então, como é que funciona isso? Eu tenho crédito cheio lá
de quem vem da Zona Franca de Manaus versus alguém que tem um split payment que vai pagar uma alíquota média sem ter o crédito. Isso pode ter uma desigualdade também. Então, há espaço para discussão nesse sentido. O IPI permanece com creditamento. E eu acho que aí tem uma discussão grande aqui. Até quando vai permanecer com isso? E mais, O Ernesto congelou para mim. Aqui também, professor Leonardo. Vamos aguardar ver se o professor Ernesto retorna. Bom, vou dar uma sugestão. A gente está com um horário já meio apertado. Eu vou chamar e inverter, inversão de pauta. O Zé Guilherme é melhor que um intérprete de Libras. Ele fica lá gesticulando. A gente não precisa só ouvir, basta olhar também. O Zé Guilherme, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Bom, eu vou chamar então aqui a professora Nereida, que é a nossa próxima palestrante, e depois, se der tempo, o Ernesto volta para concluir a apresentação dele, só porque a gente está em cima do tempo, tá? Acho que foi excelente a apresentação do professor Ernesto, acho que a gente já pôde ver os principais pontos aí, e queria apresentar, para quem não conhece, a professora Nereida Horta, que vai nos falar sobre complexidade das novas regras relativas à tributação da Zona Franca de Manaus. A professora Nereida é advogada e professora de Direito Tributário, mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Direito Tributário e Comparado do IBDT e ex-conselheira do CARF. Doutora Nereida, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, e a palavra é sua. Eu que agradeço pelas palavras e agradeço também o convite dela, Betina, o Gustavo Brigagão e a Daniela. É um prazer estar aqui mais uma vez na BDF, né? E parabenizo aí toda a mesa, né? Pelos que já falaram, que vão falar em nome do Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou dividir com vocês uma tela em que eu vou falar, o meu tema é a complexidade das novas regras relativas à tributação da Zona Franca de Manaus. E aí eu trouxe aqui um breve histórico, o Leonardo já falou, o Cássio já falou, mas eu queria frisar o artigo 1º do Decreto-Lei 288 de 1967, que ele define o que é Zona Franca de Manaus, né? Que é uma área livre de comércio, de importação e exportação e incentivos fiscais especiais estabelecidos com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Ela nasceu com prazo de validade, como a gente já falou, e a última, só que já recebeu sucessivas e amplas prorrogações, né? A última foi a emenda constitucional 83 de 2014, que estendeu por 50 anos, o artigo 92A da DCT, e ela, a princípio, findará em 2073. E trago aqui também, né, lembrando o nosso ex-presidente aqui da BDF, que ele sempre dispõe que o incentivo deve almejar atingir benefícios que lhe orientaram a criação e fundamentaram a sua validade jurídica, evidenciando que os incentivos fiscais, com função de programa, se bem executados, ele tem início, meio e fim. E que isso deveria se aplicar à Zona Franca de Manaus também. O objetivo inicial sempre se falou em desigualdades regionais, mas o meio ambiente é o que está sendo beneficiado. E isso eu obtive de um estudo bem profundo, bem interessante, que o Carlos Daniel Neto publicou na Revista de Direito Tributário Atual do IBDT, onde ele demonstra, né, que o PIB do estado do Amazonas em relação ao Brasil, né, ele
se manteve estagnado. Você vê em 2002, 2003, o PIB representou 1,5% do PIB do Brasil, em 2004, 1,6%, alcançou 1,7%, voltou a 1,6%. Com isso, pelo comparações de PIB, levando isso em consideração, você vê que a eficiência do programa ela está posta em xeque, né? Ela, sem perder de vista que a sua revogação produziria problemas econômicos profundos, como desemprego e esvaziamento da região, além da própria zona industrial que seria depauperada, né? Mas o próprio autor traz um estudo sobre a redução, a proteção ambiental que a Zona Franca de Manaus propõe, principalmente com a instalação do Polo Industrial de Manaus. E isso colaborou com a redução do desmatamento em Manaus, evitou perda de área florestada, equivalente a 5,2 mil quilômetros quadrados em 97. E, além disso, esse estudo que ele trouxe, o Carlos Daniel, demonstrou que de 2000 a 2006, o chamado efeito do Polo Industrial de Manaus, o PIM, ele evitou o desmatamento em 77,2%, maior que efetivamente recorrido. Certamente, esse retorno financeiro de proteção ambiental não é suficiente para compensar integralmente os gastos tributários que a gente está tendo com a região, mas é suficiente para justificar que essa política pública, pela agenda de proteção ambiental e seus princípios, ela está sendo eficiente, né? E aí a gente tem que os incentivos da Zona Franca, eles são ferramentas de indução econômica capazes de gerar retornos expressivos à sociedade, principalmente em relação ao bem-estar ambiental, ao bem-estar e ao meio ambiente. Falando de complexidades, vou até ser repetitiva, que o Ernesto já estava falando, o Cássio tocou também, como o Zé Guilherme, a questão da alteração aí falando de reforma tributária, consumo CBS e IBS, né? A alteração do IPI e a sistemática de créditos tributários, ela pode restringir a capacidade da Zona Franca de Manaus de atrair novos investimentos e afetar a competitividade pelo fato da redução da alíquota do IPI para produtos sujeitos à alíquota inferior a 6,5% da TIP, né, em 31 de dezembro de 2023, que tenha sido industrializados na Zona Franca de Manaus no ano 2024, ou projeto econômico aprovado pelo CAS entre 2022 e 2025. E outra questão também, que apenas os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus sem similar nacional. Da mesma forma, o crédito presumido, que o Ernesto também trouxe aqui, previsto no artigo 455, ele pode ser menos vantajoso que em relação ao modelo atual. A gente precisa mensurar realmente isso para ver se não vai, se realmente equivalente ou não seria menos vantajoso, né? E a questão da hipótese, né, dos bens sem similar nacional, cuja produção venha a ser instalada na Zona Franca de Manaus, o Poder Executivo ele pode majorar a alíquota do IPI em até 30 pontos percentuais. Então, são questões que devem ser analisadas se realmente não vai afetar a competitividade, a concorrência, né? Uma outra questão é que a redução da arrecadação do IBS e CBS decorrente dos benefícios de Zonas Francas de Manaus, ela vai ser considerada no cálculo da alíquota de referência, o que pode aumentar, impactando os demais setores, as demais regiões. Então, isso deveria ter sido pensado para o benefício de lá não ser compensado com outras regiões, né? Uma outra questão é a questão dos créditos presumidos de IBS e IBS, eles só podem ser utilizados para compensação com o valor do IBS e CBS devido pelo contribuinte, no caso da Zona Franca, vedada a compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro. O crédito presumido, ele tem o direito à utilização, ele vai se extinguir após 5 anos. E uma outra questão que eu achei bem preocupante é que alguns gatilhos que tem na reforma, né, o fato do artigo 457 trazer que o Estado do Amazonas ele pode instituir contribuição de contrapartida equivalente a 1,5% do faturamento das indústrias incentivadas para financiar o ensino superior e fomentar a interiorização do desenvolvimento e as micro,
pequenos e médias empresas, que pode ser uma surpresa a instituição disso, né? Uma outra ponto que eu trago são técnicas de isenção, redução de alíquota e crédito presumido, que tem como objetivo preservar os benefícios de CMS, IPI, PIS e COFINS que a gente tem hoje. A abordagem escolhida para reforma de tributação do consumo, ela é um pouco mais complexa, porque ela traz diferentes critérios para cálculo de crédito presumido, por exemplo, e disparidade entre os critérios de cálculo presumido de IBS e CBS, no envio de bens industrializados na Zona Franca de Manaus. Soluções que poderiam ser um pouco mais simples no tratamento tributário da Zona Franca de Manaus, até em prol do princípio da simplicidade, que foi erguido agora expressamente pela Emenda Constitucional 132, 2023, como um princípio a ser observado, principalmente em relação a CBS e IBS, né? Uma outra questão também um princípio que está na Constituição, que é o princípio da transparência, que o fato do crédito presumido ser calculado sobre o tributo devido, ele fica um pouco opaco, para você entender exatamente o que está sendo pago, o que está sendo beneficiado, né? E a questão dos benefícios não terem sido estendidos para os bens e consumos pessoais. Hoje a Zona Franca de Manaus ela tem um benefício bastante estendido e o fato de não ter estendido ao bem e uso e consumo pessoal pode afetar também em comparação ao que a gente tem hoje, né? Uma outra questão é o conceito de bem intermediário que vai ser utilizado na Zona Franca de Manaus, que pode utilizar trazer aí um contencioso ou mesmo desestimular a sua aquisição na Zona Franca de Manaus, uma norma indutora que vai fazer com que desviem desses itens, né? Por fim, o IPI e o ICS, ele não vai incidir sobre o mesmo produto, o Ernesto estava falando sobre isso, né? Mas se afastar da incidência do IPI pela cobrança do ISS, como é que vai ficar o diferencial competitivo criado pelo IPI da Zona Franca de Manaus? É um problema que a gente pode ter. Você não tem previsão legal replicando a norma de IPI de Zona Franca de Manaus, a fim de que a incidência do imposto seletivo recai apenas sobre os produtos que forem fabricados fora da Zona Franca de Manaus. Então, é um senão aí que seria importante ser resolvido. Por fim, toda essa complexitude dentro da Zona Franca de Manaus em relação à reforma tributária do consumo, ela vai trazer, bastante trabalho para fiscalização e a conformidade em relação ao novo desincentivo. Você tem presumido, redução a zero das alíquotas para determinadas operações, que vai exigir controles rigorosos para evitar distorção, o que certamente vai trazer custo, tanto para o contribuinte quanto para a administração tributária, para manter isso vivo lá. Então, uma região que vai continuar sendo incentivada. A gente trouxe a mesma reforma tributária do consumo, trouxe essa exceção para eles, né? Para essa Zona Franca de Manaus, só que ela tem, para compor e manter a competitividade, criou-se vários mecanismos que, enquanto lei complementar ainda, né? Espero que saia logo essa regulamentação, ainda tem alguns pontos em aberto e existe também a preocupação da competitividade não persistir da forma que ela deveria, né? Essas são as complexidades que eu enumerei para trazer para vocês. Agradeço mais uma vez o convite e fico aí à disposição para qualquer questões que vocês tenham em relação ao ponto. Espero ter atendido aí o tempo, que eu sei que a gente está bem apertado. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Nereida. São pontos muito importantes e que contribuem bastante com a discussão e devem ser considerados aí com a devida atenção. Eu queria passar rapidamente a palavra ao Ernesto, só para ele, em um minuto, concluir aí a apresentação dele e nos dar aí uma finalização, e depois eu passo a palavra para o André. Ernesto, quero te pedir para concluir rapidamente, que a gente já está em cima do prazo, tá? Muito obrigado, desculpa porque eu caí, e faltou uma coisa muito importante.
quero agradecer a todos por participar desse painel. O fundo estava terminando mesmo, eu vi que o IES, que é o último ponto ainda, confirmou comigo que eu cheguei a expor. Estou aqui aberto para as perguntas, agradeço muito a participação de todos. Muito obrigado, professor Ernesto, sua participação brilhante, como sempre. Espero vê-lo nos próximos congressos da BDF também. Queria passar agora a palavra ao professor André. O professor André de Souza Carvalho vai falar sobre conjugação de regimes aduaneiros com a isenção na Zona Franca de Manaus. O professor André é conselheiro da BDF, mestre em Direito Tributário, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, Mackenzie e PJT, e advogado no Rio de Janeiro e sócio do excelente escritório Veirano Advogados. Professor André, a palavra é toda tua. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer fazer parte desse painel aqui ao lado de ilustres colegas. E continuar, acho que a minha ideia aqui, né, é falar um pouco de regimes aduaneiros e a convivência deles com vamos falar, né, regime de exceção da Zona Franca de Manaus. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, porque é uma questão de política fiscal, né, o quanto deve se estender essa corda da Zona Franca de Manaus, enfim, é uma discussão que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer qualquer crítica, seja para um lado, seja para a ampliação dos benefícios, tá? Seja para, né, talvez a limitação, seja temporal, das regras lá desde a instituição, seja, né, uma interpretação mais dinâmica, né, ou mais estática com relação ao que era o benefício, né, e o que era talvez a intenção do legislador lá há 50 anos atrás, né, e algo que vai perdurar por pelo menos aí mais 60, 70 anos, enfim, trazendo um pouco aí, eu trago aqui a minha visão pessoal, né, algumas incongruências, né, eu acho que é um regime de exceção que começa a ser tão aumentado e essa corda é tão esticada e que, ou seja, em nome, né, da manutenção de um diferencial competitivo, olha quantas discussões, né, já houve no passado no regime e que, né, a reforma tributária, que seria uma ideia de simplificar o sistema, tá? A Zona Franca de Manaus foi responsável pela sobrevida do IPI, justamente como um mecanismo para se tentar manter esse diferencial competitivo. Gente, são coisas de Brasil, né? Então, eu acho que trago aqui um pouco, né, essa reflexão, né? Acho que a gente já tem essa figura, está posta, está mantida, né? Eu acho que foi à vontade, né? O legislativo sempre deixou muito claro, seja lá na prorrogação, né, da Zona Franca, ainda antes de um debate mais específico e aprofundado no contexto do nosso IVA dual, né? E depois aqui, né, já nesse âmbito da reforma tributária e, enfim, da emenda constitucional e agora dos PLPs de mais projetos de lei. Dito isso, então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela aqui, só para passar rapidamente alguns slides, para trazer um pouco dessa temática que está muito alinhada a todas essas discussões aqui sobre creditamento, sobre extensão dos benefícios, né? É o famoso, aqui no Brasil, olha, estou aqui compartilhando, espero que, vou botar aqui no modo apresentação. Perfeito, né? Acho que vocês estão aí vendo a ideia. Então, já que, né, temos os benefícios, né, e a ideia aí, enfim, seja por interpretação, por construção jurisprudencial, uma certa ampliação, então por quê? Quem tem regime, quem está fora da Zona Franca e tem regimes de aduaneiros especiais vinculados a uma ideia de exportação ao final, por que então uma venda para a Zona Franca de Manaus, por que então ela não pode ser equiparada também a uma exportação, tá? Para que esse diferencial competitivo, né, que é o grande, talvez, norteador aqui de todos os
né, as alterações legislativas de condições jurisprudenciais que foram aqui indicadas ao longo das ótimas apresentações dos colegas. E aqui, né, acho que o tempo está acabando, acabei, né, não agradecendo aqui, vou agradecendo a figura do nosso presidente Léo, estendendo aí a nossa presidente Betina, a toda a comissão organizadora da BDF, né, e todos os amigos, né, que estão aí diuturnamente trabalhando, né, para o êxito desse congresso e o objetivo maior, que é, né, o estudo da ciência do direito tributário. Então, no contexto de Zona Franca, acho que muito aqui já foi dito, eu vou passar bem rapidamente. É uma área de livre comércio, né, enfim, criada na década de 60, né, claramente, né, com o objetivo de, através de incentivos fiscais e tributários, assegurar uma competitividade para aquela região menos desenvolvida do país. Tá? Então, a discussão que eu vou trazer aqui está muito delimitada, ou seja, quando eu tenho, né, um drawback que permite, né, a isenção ou suspensão de tributos de incidentes na importação ou compra local de insumos que serão destinados à industrialização de um produto que vai ser exportado, tá? Ou, né, da mesma forma, mutatis mutandis, no caso do RECOFES-PED, um regime mais moderno que o drawback, vamos assim dizer, a discussão toda que se colocou se a Zona Franca de Manaus, né, uma área de livre comércio, tá? Ela né, as operações, né, com a Zona Franca para fins de tributação são equiparadas já a uma operação de exportação, tá? É com base no princípio do destino, né? Enfim, não se exporta tributo, já houve nessa equiparação, né, absoluta aí por condição jurisprudencial em vários precedentes. Então, acho que isso chega a uma conclusão lógica. Se o destino final é a Zona Franca de Manaus, que está equiparada à exportação, né, o uso de insumos importados, né, no ato concessório de drawback para um beneficiário do RECOFES-PED, caso a saída se dê para a Zona Franca, né, deveria haver né, a fruição e gozo desses regimes de aduaneiros especiais, da mesma forma em que seria aplicável no caso de uma exportação, até de uma exportação ficta, né, que traz problema na área do ICMS, mas não no plano federal. Essa, então, é a discussão. Tá? Aqui, eu vou passar. São, né, o regramento, tá, do drawback, tá, e nessa portaria conjunta, né, já tá claramente que, né, os benefícios não se aplicam, né, a mercadorias a serem utilizadas na industrialização de produtos destinados a consumo na Zona Franca de Manaus, ou seja, há uma restrição tanto para o drawback suspensão quanto para o isenção. A autoridade tributária, enfim, a Procuradoria da Fazenda, naturalmente, nos casos em que os contribuintes judicializaram a questão para se buscar essa equalização, essa extensão, né, de regimes ligados à exportação para consumo na Zona Franca de Manaus, eles trazem, né, os argumentos, enfim, que quando se trata de incentivo fiscal tem que haver lei específica que deve ser interpretada de maneira restritiva, com base no 111 do CTN, né? Benefício depende lá por conta do 150, parágrafo 6 da Constituição, de lei específica. O critério temporal lá, né, do decreto 288 de 67, que essa equivalência de vendas à exportação seria apenas para os efeitos fiscais da legislação vigente àquela época, ou seja, uma aplicação estática e não dinâmica, diferentemente do que a gente tem visto aí, né, ganhando coro e força nos tribunais, que por conta dessa, bom, digamos, interpretação mais estática e não dinâmica, benefícios criados posteriormente à criação da Zona Franca, né, não seriam automaticamente estendidos. Enfim, no caso do RECOFE, tá, você tem, né, a suspensão, né, no caso de exportação, em alguns casos para o mercado interno também.
enfim, e, naturalmente vão buscar uma interpretação restritiva. Daí a gente vê, são discussões que a gente vê também, né, em vendas com fim específico de exportação, o transporte da última perna ligada à exportação. A gente, principalmente no campo do ICMS, aí sim a gente está vendo realmente as autoridades de diversos estados tentando restringir a aplicação dos benefícios nessa última perna, né, aí anterior à exportação, e aqui, mutatis mutandis, é uma discussão similar, né, se Zona Franca está equiparada à exportação. Então, com isso, enfim, né, é lógico que a política, né, no Brasil do quem não chora não mama. Se realmente os tribunais estão aí estendendo os benefícios, né, por que não se tentar também a aplicação de regimes ligados à exportação quando a saída se dá para a Zona Franca de Manaus? Então, essa é a discussão que está posta. Então, vou ficar aqui, né, ainda terminando dentro do nosso tempo, deixando, acho que 5 minutinhos, retornando a palavra para o nosso presidente da mesa, né, para, aí, enfim, aproveitar da melhor forma esse nosso tempo que nos resta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor André. Excelente a sua apresentação. Com isso, a gente vai concluindo o nosso painel. Queria dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar com vocês aqui hoje. Não é só uma oportunidade para a gente discutir o direito tributário, mas é uma oportunidade para rever amigos, para congregar os luminares do direito tributário que estão compondo esse painel. Para mim é uma grande honra. Queria agradecer também ao pessoal da comissão técnica que nos ajudou a colocar o nosso painel no ar. Queria agradecer especialmente ao professor José Guilherme, ao professor Cássio, ao professor Ernesto, professora Nereida, mais uma vez ao professor André, e queria agradecer, acima de tudo, a quem está nos assistindo. Para a gente é uma honra ter vocês ouvindo o que a gente tem a dizer, ouvindo o nosso painel. Espero que vocês tenham aproveitado e depois não se acanhem, mandem perguntas para os nossos palestrantes, porque acho que a nossa missão aqui é ser provocativo, é fazer com que as pessoas pensem e que a gente continue pensando e desenvolvendo o nosso direito tributário, que tem na BDF aí o grande bastião e a grande incentivadora. Muito obrigado, uma boa tarde para todos e nos vemos em breve.